domingo passado nós iniciamos uma reflexão aqui a respeito do Jordão, de atravessarmos o nosso Jordão, baseados aqui nesse texto de Josué capítulo 1, de 1 a 9. Nós vamos ler novamente esse texto e hoje sermos mais uma vez desafiados a, de fato, não esperar a conclusão do ano, mas de hoje à noite decidirmos atravessar o nosso Jordão, cruzar aquela dificuldade que está entre nós e a promessa que Deus fez. Vamos ler Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. No domingo passado eu disse aqui que nesse ano de 2014 nós atravessamos desertos, nós enfrentamos lutas, nós batalhamos contra tentações, perigos. Disse também aqui na semana passada que nesse ano, e não só neste ano, mas na nossa vida, nós já tivemos dias de festa e dias de luto, não é verdade? Nesse ano que está terminando, na nossa vida nós já tivemos dias de celebração e dias de choro, por algumas circunstâncias. Dias em que a nossa cabeça estava untada pelo óleo da alegria e dias em que nós estávamos cobertos pelas cinzas da tristeza. Todos nós. E aí nós temos já duas lições para aprender. Seja bem-vindo à vida. A vida é assim. Um dia você está chorando e o outro você está sorrindo. Essa é a nossa vida. Enquanto estamos aqui neste mundo, será sempre assim. Mas a exemplo do povo de Israel, tem alguns momentos na nossa vida em que chega a hora de fazer algo especial. Chega a hora de tomar alguma decisão mais importante que vai mexer com a nossa estrutura, que vai mexer com o nosso futuro, que vai mexer com a nossa família. E esse é o momento que o povo de Israel estava enfrentando aqui
e que precisava tomar uma decisão, que era cruzar o Jordão para, a partir daí, começar a conquistar aquilo que Deus tinha prometido. Já na promessa, eles ainda precisavam avançar. Chega um momento na nossa vida em que isso precisa acontecer. Como eu disse agora há pouco aqui dos adolescentes, chega um momento na vida deles em que eles precisam decidir. A minha filha vai em março fazer 17 anos. Estará indo para o último colegial no ano que vem. Essa época do ano que vem, ela já prestou o Enem de 2015, foi aprovada com nota máxima. Amém, igreja? Amém. Amém. Senão o negócio vai esquentar. E ela precisa, nessa época do ano que vem, já saber onde vai estudar, que curso vai fazer, a linha que ela vai tomar na sua vida. Chega um momento na nossa vida que nós vamos decidir. Casar, por exemplo. Casar não é só vir aqui na igreja, fazer a entrada dos noivos e tal, arrumar a festa. Não, casar é uma decisão que você precisa entender que é para o resto da tua vida. Você está preparado para isso? Né? Que é entrar na terra prometida. E aí? Pronto? Ter filhos. Aliás, nasceu o Pedro, né? E aí, você está preparado para depois de casar e ter filho? Não é preparado só financeiramente para ter que colocar comida para o bebê, para a esposa, para a tua casa. Não, não é só isso. Mas preparado para educar, para instruir, para ensinar, para criar. Porque muitos fazem isso e depois deixam a responsabilidade para a igreja, deixam a responsabilidade para a escola, para professor. Você nem conhece, não é verdade? Eu elogiei muito e ainda admiro essa decisão da Elisane. Quando teve o Davi, tentou trabalhar um pouquinho, não viu que não deu e disse assim: eu vou parar com esse negócio de Egito que se vira. E por que você vai parar? Porque eu preciso ficar com meu filho. O moleque está arrebentando com o cabelo dela, né? Mas é uma decisão que precisa entender. Chegou um momento aqui no povo de Israel, e nós precisamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, eu falei na semana passada que para cruzar o nosso Jordão, assim como foi com o povo de Israel, em primeiro lugar nós precisamos tirar os olhos da crise. O texto começa dizendo aqui que Moisés morreu. Então tu imagina um cara que o povo já estava acostumado com esse cara, porque tirou do Egito, enfrentou lá o poderoso chefão lá no Egito, foi vitorioso entre o Mar Vermelho e os egípcios, o exército egípcio sofreu grande pressão, mas Deus interveio e o abençoou e passou com o povo. Depois, durante 40 anos conduzindo esse povo, com rebeldia de muitos, com apoio de alguns, foi tocando o barco. Esse cara, líder, morreu, sem entrar, sem levar o povo para a terra prometida. Tinha mais um grande desafio, que era cruzar o Rio Jordão. E quando viram do outro lado muralhas gigantes lá para serem transpassadas, como é que agora vamos fazer o nosso líder morrer? Instala-se uma crise no povo.
Instala-se uma crise. E agora a gente vai fazer o quê? Nós temos crises na nossa vida, e a ideia aqui do texto é mostrar que, mesmo diante de crises, sejam elas grandes ou pequenas, nós não podemos ficar focados nesses problemas. Nós temos que avançar. Nós precisamos seguir, e para isso nós não podemos ficar olhando para eles. Eu citei aqui na semana passada quantas vezes nós que somos já mais antigos de igreja ficamos acostumados a olhar para o problema e achar que aquele problema é o grande problema e que a gente não vai avançar por causa daquele problema. Seja esse problema na vida pessoal, na vida familiar ou na igreja. E nós nos focamos a isso e de fato não avançamos. Então, o primeiro passo para atravessar o nosso Jordão: você tem crise na sua vida, dificuldade? Sim, mas tire os olhos. Por quê? Porque se você é crente, se você é cristão, se você confia em Jesus como teu Salvador e Senhor da sua vida, se você crê em Jesus como teu Salvador e Senhor da sua vida, aquele que morreu na cruz do Calvário, levando sobre si a nossa transgressão, se você crê que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nós, você, eu, essa gente que acredita nisso, precisa entender que maior do que essas crises é Deus na nossa vida. É esse Senhor na nossa vida. É esse Deus que nós falamos que cremos, que acreditamos. A gente precisa fazer valer isso. Eu tenho experimentado ultimamente exatamente essa questão. Eu tenho dito para Marta: a gente precisa aprender algumas coisas na dor mesmo, porque a gente é teimoso, né? Eu tenho 35 anos como membro de igreja, vou fazer 36 anos como membro de igreja, 20 anos no ministério pastoral, e tem coisas que eu ainda preciso entender da parte de Deus, e essa é uma das coisas. Dizer assim: Senhor, eu prego que eu acredito em Ti, mas agora eu preciso acreditar em Ti, não tenho o que fazer. E todas as vezes que nós agora, no tempo para cá, temos feito isso, Deus tem honrado a sua promessa, Deus tem cuidado de nós. Porque eu, há muito tempo atrás, disse: Senhor, a minha vida está sob o Teu controle. Ora, como é que está sob o controle de Deus se eu estou com a mão no volante, o pé no acelerador, o outro na embreagem, depois os dois no freio? Sou eu que faço a marcha. Que controle de Deus é esse? Eu preciso sentar do lado e dizer: Deus, agora o Senhor me conduz. E eu tenho tentado fazer isso, e toda vez que eu consigo fazer isso, Deus tem me abençoado. Na vida pessoal, na vida da família. Eu não sei, a grande maioria aqui, quase todos aqui sabem, nós temos um filho que mora no Mato Grosso, sozinho, 19 anos. Está estudando lá, terminando já o 4º semestre da Universidade Federal. Nós nos preocupamos muito quando ele disse: pai, eu vou fazer isso. E eu falei: olha, eu vou fazer uma coisa que eu não tive em casa, eu vou te apoiar na tua decisão. Só que tá o seguinte: se tu pisar no tomate, esquece meu apoio. E nós oramos, nós conversamos muito, nós oramos dizendo exatamente isso: Deus, o nosso filho primogênito está indo longe dos nossos olhos. Isso também não significa muito, porque às vezes perto dos olhos é pior do que longe, né? Mas longe de nós.
Nós queremos confiar no teu cuidado. Irmãos, o Dani chegou lá no dia 30 de abril, por causa daquelas greves ano passado das universidades federais. O semestre começa em 1º de maio, dia 2 de maio. 1º de maio é feriado, dia 2 de maio começa o semestre. Ele começou a estudar, ele falou: pai, eu vou primeiro esse semestre agora me acostumar aqui, Irmãos, em 30 dias de aula, ele já arrumou emprego dentro da universidade, foi contratado, ele já fez estágio, o estágio dele está pronto, coisa que a turma do 4º ano, o curso dele, não tem ainda, ele já fez. E ele foi trabalhando, aprendendo algumas coisas que ele não sabia, e nós orando, confiando em Deus. Ele falou: pai, eu me inscrevi aqui na autoescola, vou fazer a minha carta de motorista. Ele já tem carta de motorista. Ele que juntou o dinheirinho dele e tal, foi Deus foi abençoando, porque não era muita coisa, estágio remunerado fraquinho. E Deus foi cuidando. Um dia ele falou assim: pai, eu tenho um dinheiro que eu juntei aqui, eu vou comprar uma moto para mim. Eu falei: não, aí não. Quanto você tem? Ele me falou o valor, eu falei: me dá esse dinheiro que eu vou juntar um pouquinho aqui e nós vamos comprar um carrinho para ti. Ele já tem carro lá. E eu não estou dizendo isso porque é o nosso esforço, estou dizendo isso porque Deus cuida. Então, vocês conhecem o Dani? Puxou o pai, bonito. 19 anos. Lembra dos seus 19 anos? Que você aprontava por aí com 19 anos? Ele tem carro, longe das vistas do pai. Sábado à noite poderia estar aí caçando, como a gurizada diz, né? Caçando umas minas. Pelo menos no meu tempo era assim que falava, não sei. Dilson, não era assim, Dilson? Era, né? Não mudou ainda, né? Meu filho, sábado à noite, ou está na igreja ou está em casa estudando. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo muito a Deus porque nós pedimos: Deus, sossego faz para esse moleque. Porque ele tem 19 anos. Meus queridos, eu com 19 anos, não, nem quero saber. Eu era membro de igreja com 19 anos. Né? Cada 30 dias eu tinha reunião com o corpo diaconal. Para vocês terem uma ideia. Né? E graças a Deus, eu preciso aprender a confiar, porque Deus está no controle. Ou não está? É difícil dizer: Deus, pega esse volante aqui. Porque geralmente o motorista não confia em outro. Mas a gente precisa confiar. Precisa confiar em Deus. Eu disse na semana passada aqui que o povo de Israel, para cruzar o Jordão, precisava entender que o deserto onde eles estavam não é o lugar que eles tinham que ficar. O deserto não é o nosso paradeiro também. Então, em segundo lugar, para cruzar o nosso Jordão, você precisa entender que há uma necessidade de sair do deserto, de avançar. Na vida espiritual é assim, nós precisamos avançar na vida espiritual. Você precisa melhorar na tua vida espiritual. Nós precisamos experimentar coisas maiores da parte de Deus do que nós já temos experimentado até agora. E isso não significa que porque tu é de uma igreja, de uma religião tradicional, que não faz isso, não faz aquilo. Não estamos falando de religião aqui, estamos falando de vida com Deus. Se hoje à noite aqui na nossa igreja tradicional, batista, o Espírito Santo de Deus pegar um de nós aqui, fazer rodopiar aqui, se for Deus, nós não vamos ter dúvida, porque vai ter um objetivo. Deus vai trazer uma palavra, alguma coisa, Deus vai mostrar com isso. Não é só para rodopiar, para dizer que, nossa, como está cheio. Não, tem alguma razão de ser.
Porque Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de escândalo, Deus não é um Deus de ficar todo mundo assustado. Nossa, e aí, é de Deus, não é de Deus? Não. Nós temos o espírito de discernimento. Então não é porque, sabe, nós vamos avançar, sair do deserto na vida espiritual. Eu disse aqui, precisamos ler mais a Bíblia, por exemplo. Pastor, eu já li tanto, leia mais. Avance. Orar. Eu já oro tanto, já oro mais do que Daniel. Ora 3 vezes mais. Não tem problema, vai lá. Avança. Não é? Precisamos sair do deserto. O Jordão precisa ser atravessado. Eu disse na semana passada aqui que o tempo de agir, o tempo de fazer, é agora. É hoje isso na nossa vida, não é quando eu tiver 78 anos, 11 meses e 29 dias eu vou fazer isso. Não perca esse tempo fazendo outras coisas. Atravessa, Deus nos convida hoje a atravessar o Jordão, a hoje nós tomarmos conhecimento, a tomarmos um direcionamento novo na nossa vida, porque cruzamos o Jordão e aí estamos já na promessa de Deus, e Deus vai cuidar de você, porque lá na terra prometida a luta não acaba. Não pense que lá cruzando o Jordão tu vai ser milionário. Deus queira que sim, e eu continue sendo teu amigo, mas se não for, toca o barco lá, porque lá tem muralha grande para ser derrubada, lá tem cidades fortificadas para serem conquistadas, podem aparecer gigantes, mas o importante é hoje agir para cruzar o Jordão. Deus nos convida para isso, porque nós vamos aprender e saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Precisamos desromantizar a vida. Eu falei um pouco sobre isso aqui, porque entre nós e a promessa tem o Jordão, e o Jordão tem lugar que ele é fundo, tem lugar que é raso, tem lugar que é areia, tem lugar que tem pedra. Falamos sobre isso na semana passada aqui. Mas há a necessidade de atravessarmos o Jordão. Não tem ponte. A nossa ponte é a fé. E aí complica de novo um pouco. Como assim, pastor? Que ponte é essa? Ponte da fé. É essa aí. Alguns de vocês conhecem Charles Spurgeon. Já leram livros sobre ele, livros dele. Ele se converteu em 6 de janeiro de 1850, aos 15 anos de idade. Entregou a vida dele para Jesus. Aos 13, ele ouviu a primeira pregação, e aos 15 anos ele se converteu. Jovem ainda, ele tornou-se pastor de uma igreja batista no condado de Cambridgeshire, na Inglaterra. Com 16 para 17 anos ele foi pastor dessa igreja. Em 1854, Spurgeon, com 20 anos, foi chamado para ser pastor da capela de New Park Street, em Londres. Lá, logo depois de assumir o ministério pastoral daquela igreja, ele ficou doente. Ele havia casado, a sua esposa ficou inválida porque nasceram gêmeos e teve complicação, e ela ficou paralítica.
Mas a esposa de Spurgeon, ela dirigiu da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros do marido. Deitadinha na cama, ela fez isso. Spurgeon piorava a sua saúde, e um dia ele decidiu, Deus tocou no coração dele, construir um templo para 5.500 pessoas. Ele chamou a liderança da igreja. A liderança da igreja de Spurgeon eram 30 pessoas. Toda a liderança da igreja de Spurgeon eram 30 pessoas. E ele disse para aquela liderança, mostrou o seu projeto, porque Deus tinha colocado no coração dele. Ele disse o seguinte para os 30: se alguém dos 30 duvidasse de que Deus poderia realizar aquele plano, que abandonassem o grupo, que saíssem do grupo. Dos 30, 23 saíram, não acreditando que era possível realizar aquilo. Os 7 que ficaram junto com o Spurgeon. Sabe o que começou a acontecer? Deus começou a, em primeiro lugar, restaurar a saúde física de Spurgeon. Agora com a equipe montada, formada, ele mais 7, levaram o projeto para a igreja, e Deus começou a restaurar a saúde dele. Ele ficou bom. E durante 30 anos, depois de edificado o templo para 5.500 pessoas, durante 30 anos, de manhã e de noite, todos os domingos, lotava de manhã e de noite aquele lugar. Sempre há um Jordão para nós atravessarmos. Mas o que é o Jordão para Deus, que lançou os fundamentos da terra? Não é nada. O que é o Jordão para o Senhor, que mede as águas do oceano na concha da sua mão? Você crê nesse Deus? Você acredita nesse Deus de fato? Precisamos saber que a vitória vem do Senhor e não na nossa força. Nós precisamos andar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos melhorar. Eu quero me deter rapidamente no versículo 2 ao 4 nesta noite, e depois no versículo 6, 7 e 9, para nós encerrarmos a nossa reflexão. O texto diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha o 4. Desde o Jordão, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Para nós cruzarmos o nosso Jordão, a exemplo desse texto, a exemplo do povo de Israel, é necessário discernir a visão de Deus para a nossa vida. Josué recebeu visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. É isso que o texto mostra. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa senão para cruzar o Jordão
e conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. Josué então tinha absoluta certeza, e certeza ela sempre é absoluta, né? A gente fala absoluta certeza ou certeza absoluta, não é? Se não é certeza, então não pode ser absoluto. Mas Josué tinha essa certeza acerca daquilo que Deus queria da sua vida. Deus respondeu 3 perguntas de Josué: quem eu vou levar? Todo o povo. Não ficaria ninguém para trás. Aonde? Levar para onde? Para Canaã. A terra que eu dou aos filhos de Israel, Canaã. Quando? Já. Agora. Prepara tudo e vai. Eram as dúvidas que Josué e Deus foi mostrando para ele. Deus mostra os limites da ação de Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Que texto lindo, porque a gente usa só até aí. Mas olha só o que Deus faz. Não é todo lugar, como a gente acha assim, eu vou ali é meu. Não é assim que funciona. Há uma limitação de Deus aqui. Deus está dizendo, olha, daqui até ali, aonde tu pisar daqui até ali vai ser teu. Mas é só até ali. Não vai adiante, que lá não estou falando para você lá. Deus não mandou Josué levar o povo para a Mesopotâmia. Deus não mandou Josué levar o povo para a Índia, para a China, para a Europa. Era para entrar na terra prometida, Canaã. E aí fez a demarcação, esse rio ali, assim, tal. Isso aí, é isso aí. Ali, colocou o pezinho ali, meu amigo, é teu. Eu estou dando. Até hoje, pô, uma confusão lá. Por causa disso aqui, que Deus disse, não, e aí quem é que vai tirar? Alguém vai brigar contra Deus? Mas Israel numericamente falando, o Rio Grande do Sul invadiria lá e tomava tudo. Mas foi Deus que deu, e Deus disse, olha, coloca o teu pé ali, que ali vai ser teu. Dentro desse território aqui, não tenha dúvida. E aí tem uma pergunta: qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida? O que Deus chamou você para fazer? Amanhã que começa dezembro? O que Deus chamou você para fazer a partir de amanhã? Porque já não dá para voltar ontem, já foi. Você não tem como, Deus me chamou para fazer, não tem como voltar. O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? A partir de amanhã, que cada um de nós aqui tem alguma coisa para fazer, para oferecer. Cada integrante do povo de Israel tinha alguma coisa importante que precisava ser feita ali. Paulo, no Novo Testamento, dizia e disse, está escrito lá, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Quem caminha com base na visão de Deus, caminha com propósito. Prossigo para o alvo. E esse é o nosso desafio aqui nessa noite. Um desses desafios. Aqui nossos desafios é este: de não esperar entrar 2015 para daí dizer assim, bom, então agora eu vou fazer uns desafios para 2015. Não, faça para o dia 1º de dezembro de 2014. Já se você não assumiu o que Deus tem para você, faça isso hoje à noite. Deixe o Senhor conduzir a sua vida.
a partir de hoje, porque é hoje que Ele está nos chamando para cruzar o Jordão. Batismo, por exemplo. Você já foi batizado nas águas? Quantas vezes Deus já falou para ti isso? Vai lá e faz. E você não fez. Deus já te mostrou. Você precisa fazer. Disse na semana passada que entregar a vida para Jesus como Salvador e Senhor. Você já fez isso? Santificação, a Bíblia fala, sem a qual ninguém verá a Deus. Você já buscou a santificação? Então, nós precisamos cruzar o nosso Jordão, entendendo a visão que Deus tem dado para nós. Aqui na igreja, qual é a sua função aqui na igreja? Vir no domingo à noite e deu? Coloque-se à disposição do Senhor. Ontem à noite eu disse lá no GCC, talvez você poderia abrir a sua casa para nós fazermos um grupo de comunhão lá na sua casa e você liderar esse grupo. Você já pensou nisso? Em que algumas pessoas da igreja que morassem perto da sua casa, nós poderíamos nos reunir lá, e aí você poderia convidar o seu vizinho, o seu familiar, e não vem aqui na igreja, mas poderia ir na sua casa, a gente falar sobre Deus, cantar, orar, na sala da tua casa. Já pensou? Não é estar aqui em cima, não é estar aqui na frente, mas é muito maior do que isso. É muito mais do que isso. É estar discernindo a visão de Deus na obra do Senhor. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós aqui na igreja financeiramente, porque Deus tem cuidado de você. Mas pensa aí, você não poderia fazer mais pela obra de Deus, financeiramente falando? Você não poderia entregar em vez de 10%, que é o dízimo, 12%? E não fazer promoção, como alguns fazem até hoje promoção, dízimo de 5%? Não existe dízimo promocional assim, não é? Então, coloque-se à disposição de Deus, porque Deus nesta noite está mais uma vez dizendo para mim e para ti: cruza o Jordão hoje. Hoje. Vamos pular para o versículo 6 e 7. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Pula 8, vai para o 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tem uma palavra nesses 3 versículos, em cada um deles aparece essa mesma palavra. Você descobriu qual é? Ânimo e coragem. Para cruzar o Jordão e entrar na terra prometida, é preciso ânimo e coragem. Porque me parece que esse texto aqui mais claro é impossível. Deus é contra o desânimo. Deus é contra o desânimo. Deus falou 3 vezes para Josué ser forte, ter coragem e ânimo. Deus é contra o desânimo, porque o desânimo ele é contagioso. Foi por causa do desânimo que toda uma geração
chutar um número aqui, 2 milhões de pessoas morreram no deserto, desse mesmo povo aqui. Ai, tá vendo só, se a gente tivesse ficado lá no Egito, pelo menos lá tinha cebola, pelo menos lá tinha alguma coisa para a gente comer, tomar água, era escravo, mas pelo menos, né? Desânimo. Sem ânimo, ninguém se levanta da crise. Não se levanta. Sem ânimo, ninguém cruza Jordão nenhum. Pode ser rasinho, não cruza. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, não se restaura casamento. Tem que estar animado para isso. Sem ânimo não se evangeliza e nem se experimenta avivamento na igreja. Tem que estar animado. Sem coragem, podemos ter visão de quê? Visão de que não vamos sair do lugar. Tenha certeza disso. Sem coragem não sai do lugar. Porque para cruzar o Jordão na ponte da fé, existem riscos. Existem riscos. Quem crê no Senhor precisa aprender que dá para vencer o Golias, o gigante da sua vida. Então, coragem e desânimo, falta de coragem e desânimo, não leva ninguém a lugar nenhum. Deus é contra esse negócio. Desânimo por causa de questões físicas. Existem pessoas desanimadas por questões físicas. Se eu fosse olhar o meu físico, eu estava desanimado. Gente do céu. Tu também? Eu imagino. Tu dá uma olhada assim da noite em ti, só tu, na frente de um espelhão assim, te garanto que tu vai desanimar. Principalmente para tu que passou de 40, dos 40. Vai desanimar. Tem coisa que tu não enxerga mais. E outras que surgiram não sei de onde. Então tem gente desanimada por causa de uma questão física. A Bíblia fala da mulher com hemorragia há 12 anos. Quando Jesus a curou, disse para ela o quê? Tem bom? Uma para menos, né? 12 anos com aquele negócio lá. Ela já tinha trijeito de desânimo, cacuete de desânimo, baseado em alguns personagens bíblicos, inventaram o desenho do Hardy e do Lip. Tu não conhece esse desenho, né, Sonia? Ó céu, ó vida, ó azar, ó dor, ó tristeza. Desenho do templo lá do irmão Claudionor. Porque ela adquiriu o hábito de desânimo. Agora ela tinha que adotar um outro estilo de vida. Tem gente que vive reclamando, mas para cruzar Jordão tem que ter ânimo. E Deus nos convida nessa noite a isso, a você resgatar isso. Não sei de onde você vai buscar, eu sei a fonte, mas como você vai chegar nessa fonte é você e Deus. Eu dizer hoje à noite aqui: Senhor, olha, esse é o meu problema. Em 2014 eu estive desanimado com uma série de coisas, mas chega em nome de Jesus. Uma outra postura. Há pessoas que não adianta curar fisicamente, se não curar do desânimo. O paralítico de Cafarnaum, além de deficiente, era desanimado.
Aquele cara que diz assim: não, vamos ficar em casa aqui, não vai dar certo. Pô, tem que me carregar até lá. E eu chegando lá vai ter muita gente, não vou nem poder entrar. E foi o que aconteceu. Aí ele diz assim: tá vendo? Eu disse. E aí quando eles chegam diante de Jesus com o paralítico descendo pelo telhado, Jesus, antes de curar este rapaz, este homem, diz o seguinte: homem, tem bom ânimo. Não adiantaria Jesus curar o homem se ele iria continuar desanimado. Ele não iria celebrar. É assim que acontece muito em alguns cultos de cura, por exemplo. O camarada é curado, mas continua saindo de lá tranquilo, sai assim, sem nada, desanimado, porque o problema não é o aspecto físico. A esposa de Spurgeon não foi curada da paralisia dela. Que bênção de Deus é esse, dar 2 filhos e tirar o movimento da pessoa. Poderia pensar essa mulher, mas de cima da cama ela gerencia uma distribuição de livros a nível mundial. O que nós precisamos cultivar é o ânimo. É o ânimo. Então, para terminar, versículo 6 diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. O ânimo produz a promessa de Deus.